Eu sou a Noro Moreira, estou presidente do Assim Mulher e hoje a gente vai começar mais um Pod Assim Mulher. Aqui com a gente hoje estão pessoas muito especiais, Karina Miyake, ex-presidente do Conselho Assim Mulher. Karina, muito obrigada por ter aceitado o convite. A Leia, vice-presidente, e a Carol Bacarin, nossa conselheira. Vamos bater um papo aqui muito legal sobre a presidência da Karina. Ela esteve conosco nos 2 anos anteriores à nossa gestão e a gente vai conversar sobre desafios, sobre pontos altos, sobre situações que ela quer trazer para nós, curiosidades e também sobre networking, né, Karina? Obrigadão por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje, meninas. Sempre um prazer voltar aqui ao Conselho Assim Mulher, né, para ver o trabalho que está sendo continuado também e ver como vocês evoluíram em tão pouco tempo, né? Foi um ano que passou muito rápido, né, Nora? Muito rápido. Mas como o Conselho ele tem sido pujante, tem participado ativamente de várias ações aqui na nossa cidade. Então, vocês todos estão de parabéns. Obrigada. A gente fica muito feliz porque conversar contigo significa que o nosso projeto de aniversário de 40 anos tem dado muito certo. Então, lá no comecinho do ano, a gente desenhou esse projeto e a gente tem uma trilha de execução dele. Então, a gente começa chamando as ex-presidentes para participarem das nossas reuniões. Você já esteve lá conosco. Depois chamamos para vir aqui conversar com a gente no podcast e vamos encerrar no final do ano com a nossa festiva. Então, realmente é uma alegria muito grande poder conversar contigo de uma maneira um pouco mais profunda sobre a tua gestão e também sobre a tua atuação enquanto empresária. E eu queria começar, Karina, perguntando o seguinte: quando você assumiu o conselho, você não tinha sido uma vice-presidente, né? Não tinha assumido essa cadeira prévia. Chegou lá no valendo já, né? Como que foi essa experiência para você? Pergunta bem interessante, Enor. Mas assim, primeiro eu vou parabenizar vocês por esse projeto da trilha, que é maravilhoso, né? Poder estar resgatando as ex-presidentes, pessoas que contribuíram para o conselho, né? Veja, são 40 anos, então quanta gente se doou, foi voluntária desse conselho, quantas coisas foram construídas. Então, poder fazer esse resgate agora para homenagear, para que as pessoas elas, né, se sintam valorizadas por todo o tempo de doação, foi muito bacana, viu? E eu também estou inclusa nele, então eu agradeço muito essa oportunidade também de estar participando desse projeto. Em relação ao que você perguntou, realmente eu não fui uma vice-presidente, que é dentro do associativismo, dentro das entidades sindicais, é o natural, que tenham-se vice-presidentes, né, que acompanha a rotina do presidente para que na sequência ela dê continuidade ou assuma. E no nosso caso, não foi assim, foi, né, uma escolha mais aleatória no sentido de fazer parte do conselho, mas não ter assumido uma diretoria ainda. Acredito muito que a escolha ela se deu também pelo fato de já ter presidido outras entidades. Com né? certeza. Então, acho que o nosso atual presidente, né, o professor Barbieri, que faz as escolhas dos presidentes dos conselhos, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto já em frentes sindicais. Então, acredito que a escolha dele foi muito mais embasada nesse aspecto de já ter visto essa atuação. Pela sua competência, né, Karina, em outras várias frentes que você atuou fora e junto ou não com ele, né, ele sabe da tua competência, então provavelmente isso pautou lá no primeiro dia quando surgiu a oportunidade, com certeza, e você assumiu super bem. Mas a questão é assim, mais interna mesmo, né, como é que foi para você ter assumido sem ter tido uma experiência Na verdade, prévia. Eu falo disso assim, parece que tudo que eu já tinha feito, esquece. Tudo diferente. Foi tudo diferente, né? O aprendizado novo. Então, estar à frente ali de aproximadamente 50, 60 empresárias é um desafio, porque não você não está lidando com pessoas leigas, são todas empresárias que já administram o seu negócio, que estão à frente das suas empresas. Então, o nível de responsabilidade, né, de trazer pautas também que agreguem conteúdo para essas empresárias, esse foi um grande desafio, né? Então, internamente, eu tinha muita insegurança, eu já compartilhei isso em outros momentos, não me sentia tão preparada para estar assumindo uma presidência, mas eu escutei já algumas vezes que o caminho se faz ao caminhar. Então, um primeiro desafio foi vamos, e aí deixa as coisas acontecerem, e aí conforme as demandas vão surgindo, você tem um suporte muito grande, né, não só das conselheiras, mas também da presidência, para que você consiga corresponder às expectativas. Mas o medo estava assim, estava lá.
lá. Eu acho que ninguém entra sem ter um medinho, né? Porque eu sempre falo, não é fácil você liderar líderes. Porque é isso, hoje nós somos um conselho de líderes. Líderes dentro das Exatamente. empresas, líderes até em outras instituições. E você liderar líderes, gente, é um desafio muito grande. Você tem que ter um equilíbrio emocional, um A jogo de expectativa é muito cintura. alta, E né? a expectativa fica muito alta. Então, eu acho que ninguém entra na presidência muito tranquila, né, Nora? Mas eu falo isso, sabe por quê? Porque eu fui vice da Karina. Aham. Então, ela conseguiu fazer uma Fazer uma transição transição, comigo. A é. gente conversava muito. E eu agradeço muito a Karina por essa oportunidade de estar perto dela. E aí, esse é o ponto, né? Então, imagino se... Sim, exatamente. Se a gente tendo essa transição já dá o frio na barriga, imagine sem ter feito a transição. Então, é um desafio plus, né? Foi exatamente nesse ponto, Nuro, que eu quis preparar uma vice-presidente para que assumisse com mais tranquilidade. Medo sempre, gente, porque é um desafio, né? Como a Claro. Carol disse, são todas líderes das suas empresas. Então, o nível de expectativa, de conteúdo, de condução e de exigência também é muito alto. Mas se você tem uma possibilidade de preparar alguém, com certeza a continuidade do trabalho ela vai ser melhor, né? Porque veja que a gente vai construindo ali, né? A cada 2 anos, né? Ou muda-se a gestão, ou 4 anos, né? Duas gestões. Mas se você não tem uma continuidade, todo mundo que entra começa do zero. Começa do zero. Exatamente. Em Não tem 2 anos, cadência, né? exatamente, em 2 É. anos você consegue fazer muito pouco. muita coisa, né? Então passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Então a possibilidade de ir construindo novas lideranças, né, através das vice-presidências, para que a próxima presidente ela possa, né, ter passado por essa transição, acho que é algo que pode ficar visto de forma positiva, né, e que as outras possam dar continuidade. Com certeza. Eu Foi acho que um ponto muito alto, né, da o que gestão. a Karina fez nesse aspecto de montar a diretoria ali para estar mais próximo, para poder ajudar, porque as outras eu acho que não tinha essa estrutura interna. Então todo mundo ajudava, todo mundo fazia, mas não tinha uma hierarquia ou não tinha alguém responsável por aquilo e ficava, acho que, muito em cima da presidente também. Então, a estrutura que você montou e que hoje a Noro deu sequência graças ao seu trabalho, e a gente tem dado sequência, nos ajuda muito, nos facilita muito, e eu acho que tira o peso da presidente. Divide, né? Divide. Eu acho que Isso. tirar não, porque a responsabilidade ainda é sua. A gente faz, mas a responsabilidade é sua. Mas divide, eu acho que Com certeza. isso faz uma diferença muito grande. Com certeza. Os projetos. Os projetos, porque a gente pôde acompanhar essa gestão da Karina de perto. E a Noro, como vice ali, pôde realmente participar das decisões, de trocar ideia, de estar junto, o que traz um pouco mais de leveza para esse ano, né? Já sabe ali como lidar com algumas particularidades. Como transitar, com certeza. Mais segurança, né? Traz mais segurança para evoluir, para melhorar. Então, a partir do momento que você já começa de algo que foi, né, construído inicialmente, você consegue alavancar melhor os projetos do que começar de novo. A Leia, que já está há bastante tempo no conselho, conhece bem como que é ruim começar tudo do zero. Então, essa possibilidade é algo assim que foi muito positivo para o conselho. Eu vejo com muito bons olhos que seja dada essa sequência, né? É até bom esse teu gancho aí eu falar para a Leia, porque ela participou enquanto conselheira e agora ela está nessa nova experiência enquanto vice-presidência. Eu ia lembrar também que a Karina, ela deixou um legado pra gente. Então, eu queria, assim, que você também falasse um pouco o que te inspirou, porque você deixou um livrinho de algumas páginas, né? Muitas. Uma história onde a gente pode recorrer ali. Então, eu acredito que você tenha deixado um legado. Eu fiquei pensando agora, você falou assim, no começo o caminho tem que ser caminhando. E eu lembro exatamente das primeiras reuniões e às vezes até ela buscava mesmo com as próprias conselheiras, como foi, o que vocês acharam. Então ela estava sempre buscando os feedbacks, eu tenho certeza, para melhorar sempre, né, e trazer coisas novas para nós, que tem integrado todas nós com projetos, com a própria diretoria que foi criada. Então, assim, foram muitas coisas. Mas o que te inspirou a deixar esse legado para nós, para as próximas, né? Para as próximas presidentes, né? Leia, na verdade, é a dor, né? É a dor. Eu falo sempre, uma atitude, uma iniciativa, ou é no amor ou é na dor.
Então, como eu tive que garimpar muitas informações, né, isso exigiu muito, né, não só tempo, mas nível de relacionamento, buscar informação. Não que o conselho já não funcionava, não, funcionava perfeitamente. Mas quando eu assumi o compromisso com o nosso presidente de assumir uma presidência, eu falei para ele, eu não vou não fazer nada, não vou não deixar nada de novo. Então, a busca pela melhoria do conselho, ela foi algo incessante. E como a gente foi vendo, acompanhando, né, são 2 anos, você vai acompanhando a evolução, os projetos acontecendo, as pessoas se engajando, né, tendo uma participação maior dentro, né, porque ali é tudo voluntário, gente, ali não é uma Ninguém ganha empresa. nada, não. Sim. Exatamente, o salário ali não, né, não existe, então todo mundo voluntário. Então, quando você vê esse nível de engajamento, e foi algo tão bonito de assistir, que eu falei assim, não, isso aqui precisa ficar registrado. Entendeu? Para que ele possa dar suporte. Hoje estamos nós aqui na diretoria participando, né? Mas daqui 5 anos, 6 anos, né? Como estará esse conselho? Então, que tenha pelo menos uma possibilidade de recorrer e ver as pautas que foram, como que foi construído, como que os projetos foram. Não que eles precisam ser iguais, mas que eles, né, eles sejam um ponto de partida para as próximas gestões. É bacana porque na conversa com as ex-presidentes, elas trouxeram para nós, olha, na minha gestão começou a feira ponta de estoque, ou o mega outlet atual, né? Na minha gestão a gente começou com a feijoada. E se a gente tivesse esse registro mais completinho, Sim. a gente já teria Na ciência de verdade, várias o coisas. conselho Um não acervo, tinha né, acervo, disso. né? O A conselho gente praticamente tem pouca coisa de acervo. Descobri que a gente tem. Só Lá que de trás? lá de trás, Que bom. descobri Aí, recente ó, tá vendo? que a gente tem. Só que o fato de as próprias ex-presidentes trazerem isso é diferente. É diferente. Essa né? entrega da gestão, Porque né? elas vão falar de bastidor, elas não vão falar só aqui no ano tal começou tal coisa, elas vão falar, a ideia surgiu de tal jeito, estavam tais pessoas presentes. Exato. Todas as que vão lá fazem questão de lembrar, olha, desde a minha época fulana, Beltrana, Cicrana estavam lá. E mostram fotos, é muito bonito isso, né? De É muito verificar. gostoso de ver, né? A evolução. Isso, e todas elas falam a mesma coisa, do crescimento. E puxando isso, Karina, você tem assim, com certeza, né, na tua cabeça, quais foram vários projetos que você trouxe novos, mas aqueles que são mais menina dos seus olhos, assim, aqueles que você fala, nossa, eu tenho um orgulho muito grande de ter começado e de ter visto que isso engajou as meninas, as conselheiras. Olha, eu na verdade, sim, todos os projetos foram criados em conjunto, então nada ali foi sozinho, né? Então todos os projetos eles surgiram da junção, né, das opiniões de todas as conselheiras, né? O próprio Pode Assim Mulher, né, que nasceu nessa gestão, Verdade. pela sugestão da Leia e da Carol, né, que foi dado continuidade esse ano. Mas um projeto que eu acredito que tenha despertado um outro olhar para o conselho é o Assim Mulher Business. Por quê? Porque nós somos uma associação comercial e onde há muitas pessoas ali são do comércio, são prestadoras de serviço, ou do varejo, né, ou da indústria, mas sendo associação comercial, né, e nesse nível de doação que os conselhos eles fazem, né, as pessoas que participam, você veja assim, tem quase 550 conselheiros, é muita gente doando o seu tempo, e você através desse projeto, a gente teve a oportunidade de evidenciar algumas marcas, de evidenciar as empresas também das pessoas que doam o seu tempo para casa. Então foi instigar as pessoas, porque assim, quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, mas que empresa que você é? O que você faz? Então, ninguém conhecia muito o que a outra fazia, o que a colega... Claro, aquele grupo que você tem um relacionamento maior, que ali no almoço você troca figurinha, você acaba conhecendo o que ela faz. Mas, de uma forma geral, as pessoas não conheciam as empresas das conselheiras. Às vezes, eu precisava contratar alguma coisa, eu tinha a pessoa aqui do meu lado que ofertava esse serviço. Né? Então, fazer instigar as pessoas a falarem sobre o seu negócio, falar que quer ganhar dinheiro, que isso não é feio, né? Então, existe um preconceito ali de que falar de dinheiro é ruim, né? Então, falar disso, trazer isso para as pautas das nossas reuniões, desenvolver o projeto para que tivesse as exposições no começo das reuniões, né? Eu acredito que tenha dado um primeiro start para as pessoas começarem a falar mais do que faz.
né? E hoje a gente sabe, né, depois de 2 anos, 3 anos agora praticamente, quantos negócios saíram de dentro do nosso conselho. Então você veja, você tem uma contrapartida também, você doa o seu tempo, você faz muito pela comunidade, pela sociedade, para que a nossa associação comercial, que é uma referência no Brasil, ela ainda se destaque mais, né, no nosso cenário. E também você tem o ganho do outro lado. A sua marca está sendo evidenciada, você está crescendo profissionalmente. Eu sei que você teve um grande depois você conta aqui como que foi lá a nossa visita no Rio de Janeiro. Então, assim, coisas que não são propositais. Na verdade, acontecem. Eu ia falar isso, porque quando a gente faz processo seletivo, que você que começou também, a gente sente que algumas candidatas, elas tinham uma visão diferente daquilo que o conselho realmente é. Nós não estamos lá para vender só, porque tem gente que vai para vender o produto, vender o serviço. Eu deixei isso bem claro no começo do ano, inclusive, quando a gente abriu o processo, né? Mas quando você abre empresas apoiadoras, o business que você comentou, e institucionaliza isso, dá regras, explica como fazer, aí as pessoas ficam mais tranquilas. Olha, eu posso, eu entendi como, e aí elas conseguem transitar entre colaboração em projetos, doação, voluntariado e o agregar da sua marca, de fazer negócio, de saber que a outra conselheira faz aquela outra atividade, que vocês podem fazer parcerias, enfim. Fica uma coisa transparente, clara, e sem qualquer ruído, né? Sim. E facilita muito. Então, eu lembro que quando a Karina falou desse projeto, não entendia mas como isso vai funcionar? Porque foi uma coisa que nunca tinha sido feita. É inovador. É totalmente inovador, tanto que eu acho que nenhum outro conselho... O Empreender tem, mas é um pouquinho diferente do nosso. Porque eu falei... Eu esqueço do Empreender, mas eu sempre vou no Copg em casa. Sátia, a gente te ama, a gente não esquece de você. Então, assim, eu lembro que a gente... Mas como que vai ser isso, né? Que jeito que vai fazer? E teve algumas até dificuldades para você conseguir colocar isso em prática, porque era uma coisa nova. Ué, mas vocês vão fazer comércio aqui dentro? Né? Como é que é? Então, até explicar, até a coisa rodar e ver que realmente aquilo era para fomentar o conselho, demorou um tempinho também, né, cara? Ah, sim, porque tudo que é novo gera medo, né? Insegurança, burburinho, né? Eu acredito que o propósito ali de doação, o propósito de estar numa associação comercial para contribuir, isso esmaga esse tipo de pensamento, né? Então, ali não era para beneficiar uma ou outra. Claro que não, ali era para que a gente realmente, dentro do projeto de desenvolvimento de liderança feminina, a gente colocasse as nossas empresárias para falar do seu negócio, né? Para falar o que vende, o que comercializa e ter oportunidade de negócio. Claro, a partir do momento que você está divulgando a sua marca, consequentemente vai aparecer oportunidade, né? Mas o objetivo final realmente não é esse, Nuro, de você comercializar, né? Quem vai com essa vertente... Não dura. Ou se frustra, né? Na verdade, não é esse o objetivo, acaba se frustrando. E assim, não é um conselho, na verdade, não só o Conselho Assim Mulher, nenhum conselho e nenhuma entidade, você consegue entrar e só ter benefícios, ou, né? Então, não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, mas se não fosse assim, ele não estaria durando, né, Karina? A gente está indo para o terceiro ano completo. Então, você conseguiu estruturar de uma maneira que as pessoas entenderam e conseguiram aplicar. Então, acho que... E ele vai seguir, tá? Pro ano que vem. Eu acho que é um projeto que dificilmente sai, assim, só se... até porque também ele representa uma fatia bem bacana para o nosso orçamento. Nosso orçamento, exatamente. Se você tem dinheiro em caixa, você consegue fazer muitas coisas. Né? Então, se você não tem dinheiro em caixa, você fica suscetível a ter projetos ou situações que são gratuitas, né? Então, para você fazer uma visita técnica, tem que ter caixa. Por mais que a gente tenha uma contribuição, mas algumas coisas, né? Alguma para viabilizar, precisa ter caixa. Para fazer um evento, para fazer um fórum, para trazer um palestrante, né, de uma qualidade, né, que seja contratado. Então, ter um caixa que não é... A gente não está falando de milhões, não, gente. Ter um caixa... não falando de milhões. Que fique claro aqui que é bem pouquinho. Quem cuida dessas finanças? Carol. Da mobilidade,
da possibilidade de você não perder oportunidades porque não tinha nenhuma reserva ali, né? Exatamente. Mas a gente estava falando de visita técnica ainda nesse tema, né, Lê? A Karina puxou Ela deu uma o puxadinha gancho aí, aqui que de Podia você... falar desse case, né? É um case bem Eu legal de acho. compartilhar, acho que Eu sim. acho. Acho que sim. Tá, mas de qual delas vocês estão falando? Da Ai, que são visita? várias. Nossa! Qual delas? Não, calma, só para eu entender. A hora que a Da Karina visita falou, técnica, Da visita que técnica. por conta da visita técnica que a gente fez no Rio de Janeiro Rio. deste ano, você conseguiu fazer interações e isso também envolve Sim. o business, né? é o network, que é aquele assim, ele rendeu além do que a gente imagina, porque network muitas vezes a gente Sim. fala, é conhecer, é Uhum. trocar ideias e tudo mais. E na área, né, do meu trabalho, e isso foi fantástico, foi muito no acaso também, né, de estar ali e No podendo, lugar certo, no na lugar hora certo, certa, com a na hora pessoa certa, certa. na hora certa, Na verdade, não é despretensiosamente. aleatório, porque você se dispôs a ir para uma visita É. técnica, sair da Sair tua daquele, empresa, Sim, enfim, já é era uma toda área uma que eu construção. gosto muito, né? Nós Mas pode falar visitamos. qual que é para nossa audiência. Gente, Qual que é a sua divulga, empresa? divulga a empresa, o que você faz, divulga aonde sua você empresa foi. aí. Vamos lá. Então, nossa empresa trabalha, né, com engenharia e nós só trabalhamos com construção de obras, né? Nós só executamos obras, principalmente 90% delas de franquias. E, coincidentemente, esse ano nós fomos visitar uma franquia. Uma franquia não, Um né? grupo, Na verdade, um hold, um é. grupo com 7 marcas. Uhum. E muito lindo, gente, muito lindo, porque é gostoso, tudo bem. Eu estou lá no final, onde eu estou entregando a obra para ele executar os produtos dele, né? No caso ali, que era de alimentação. E, além disso, as pessoas que estavam envolvidas também tinham uma dor de qual empresa, porque não dá para ficar com uma empresa só, por exemplo, para o sul do país. Eu estou aqui em São Paulo, mas estou em São Paulo, Minas, não sei o quê. Não tem quem me atenda. Hoje todo mundo sabe que é muito difícil você estar trabalhando com deslocamento de pessoas e trabalho. Então, é bom ter uma empresa que vá te atender bem aqui. E isso aí rendeu muito mais. Já tive visitas aqui, já fui para São Paulo, já fizemos outros negócios. Ai, Ai, que legal. isso. Muito bom. Vai ótimo. para Fui a visitar- certificação do ano que vem. Com certeza. E o legal também que esta empresa que nós visitamos, né, que é a Trigo, ela tem uma das marcas que é do meu cliente, um cliente que a gente atende há anos aqui em Maringá. E muito gostoso, Karina, porque chegar lá e falar assim, o nome do meu cliente, eles, claro, sim, ele tem essa e essa marca. Então, assim, eu me senti realmente em casa e numa proporção muito grande e fiquei muito feliz. Então, eu acho assim que eu só tenho a agradecer. Eu falo que eu cresci demais nesses, acho que faz 8 ou 9 anos que eu estou na Assim Mulher. Então, como profissional, como pessoa, eu acho que ela ajuda e agrega muito. Até ia te perguntar isso, Karina, saindo dali, como que ficou esse teu network, porque você fez uma construção ali, Sim. né, na Assim Mulher. Eu sei que você está na Assim, que você desempenha outros papéis ali. E como que isso reverbera hoje? Ai, que pergunta difícil. Na verdade, sim, eu estou sofrendo um pouco de não estar indo no. Já falei pra Mas Nora, você né? está convidadíssima, Mas gente. Você não, É. não, mas explica por que você não está indo. Não é porque a não é gente porque- não quer. Exato. Porque assim, aí foi estratégico mesmo, né? Pensando em como empresa, em como também facilitar, não é facilitar, mas como deixar a nova presidente, que é a Noro, também criar o seu espaço ali com o seu jeito. Porque, gente, presidente, cada uma vai ser de um jeito, entendeu? Sim, Cada exatamente. liderança vai ser de um jeito, não tem uma igualzinha à outra, né? Então, estrategicamente, eu optei por me afastar para que ela criasse o espaço e criasse, né, essa segurança também de tocar um conselho com quase 60 pessoas. É igual numa empresa. Numa empresa, se tem 2 líderes, os dois interferem, falam, atrapalham, um atrapalha o outro, né? É ruim. Então, estrategicamente, né, eu optei por me afastar. Obviamente, continuo assim, acredito muito no associativismo. A gente também já colheu muitos frutos do associativismo em outras frentes, né? Estou em outra pasta lá, fazendo a contribuição na medida do que é possível, mas o Assim Mulher é diferenciado, é um conselho realmente especial.
o que eu vejo, né, participando de outros conselhos também, é que ali existe um nível de uma querer ajudar a outra que não é algo tão comum assim. Isso provavelmente foi construído há anos, né? Então, como vocês falaram aqui, tem gente que está lá há 20 anos, 25 anos. Então, esse nível de uma ajudar a outra é algo que o conselho é muito forte nisso, é uma cultura muito forte, de não querer, tipo, uma passar por cima da outra. Então, acredito que isso faz falta no nosso dia a dia, porque liderar, você ser um empresário, hoje você está sozinha, na verdade, as responsabilidades, né, acabam caindo sobre as suas costas. E ali você se desarma um pouco dessa situação e pode compartilhar situações no seu dia a dia com outras empresárias que também eventualmente passaram por isso. Por isso a contribuição, Leia, talvez seja tão rica assim. Ali você conversa com empresárias que sofrem, vivenciam as mesmas dores, né? E aí, compartilhando, te dá uma leveza maior. Nossa, mas esse problema não é só meu. O problema com o funcionário não é só meu, né? E aí você sai, às vezes, da reunião e fala, nossa, ainda bem que eu vim hoje. É bem isso mesmo. Dá um respiro, né? Na nossa rotina. A gente já fica assim, né? Hoje eu não consegui ir na reunião, mas eu fico assim, ai, meu Deus, perdi. Sabe? Carol, você super perdeu, tá? Perdi, eu sei. Ai, ainda bem que eu estava no Carol. podcast dela. Ai, Então, que eu bom. estava A no doutora podcast Jovita dela, foi da hoje doutora lá com a Jovita, gente. porque ela é maravilhosa. Maravilhosa. E aí eu falava, gente do céu, eu perdi, eu não podia ter perdido. Mas a gente fica com essa sensação, porque as pautas estão muito boas, porque a gente tem uma troca muito grande. Eu acho que o conselho agrega muito nisso. Né? E por isso que a gente consegue manter as conselheiras. Ninguém quer sair. Ninguém quer sair. E as pessoas querem entrar e daqui a pouco a gente não temos mais vagas. Eu não sei se vai ter processo seletivo ano que vem, vou ser bem sincera, porque estamos em 65. Nenhuma baixa, né? Nenhuma baixa, Karina. É um negócio assim, o grupo tá engajado. Tá bem legal. E muito, muito bacana. E aí, puxando ali para tua parte profissional agora, né? Que a Leia puxou esse gancho. Ah, mas antes, deixa eu falar um negócio para deixar registrado. Por favor, volte. Sim. Já foi construída, 2026. A liderança, estão aqui as conselheiras de diretoria, a vice-presidente. Já tá andando até de bicicleta já. Estamos andando, tá tudo. Eu agradeço, mas assim, volte, tá? A sua contribuição é sempre muito bem-vinda, a sua presença a sua falta, né? É sentida lá por todas nós. A gente quer muito que você volte. E aí, puxando um pouquinho para a tua parte empresária, né, Karina? Você é dona, sócia, fundadora da CEMS Academia, tem uma história gigante aqui na cidade, mais de uma unidade, e está muito presente no marketing e faz muito networking. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como fazer bem feito, aquilo que não é só aparecer, é como aparecer, por que aparecer e dar uma continuidade, que acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui, cadência. Se você pudesse compartilhar um conhecimento conosco também. Olha, sabe que eu refleti bastante sobre isso, né? Até porque, enquanto presidente, eu procurei não ficar falando muito da empresa. Procurei, assim, para não, né, não sofrer, às vezes, nossa, só porque está na presidência, está divulgando a sua... Então, eu procurei me resguardar um pouco em relação a isso, né? Porque era tudo muito novo, tinha muita insegurança ainda, mas você veja que o que eu vejo hoje, Noro, tem uma palavra que é algo que é imprescindível no empresário, que é a credibilidade, entendeu? Então, o que eu já escutei algumas vezes, nossa, mas, né, não tem como ela ser boa aqui e o negócio dela ser ruim aqui, né? Então, a partir do momento que você tem uma credibilidade, ou você faz uma entrega, ou constrói algo, é muito difícil que o seu negócio ele vá na contramão daquilo que você está entregando. E aí, a sua marca, ela acaba sendo evidenciada nesse aspecto. Então, as pessoas... Naturalmente. Então, não é algo proposital, é algo que ele reflete muito mais quem você é. E aí não tem máscara, né? Ali é quem você é. O que você entrega é exatamente o jeito que você faz, o seu nível de comprometimento, o nível de engajamento, o seu nível de capacitação e competência. Se não tem que correr atrás, né? E aí a marca, ela vai te acompanhando pela credibilidade. Então, eu acredito que hoje,
claro, a gente tem muitos clientes que são lá da associação comercial, mas isso é uma consequência do trabalho que foi entregue e o networking, quando a gente fala, gente, quem é empresário não tem como ficar escondido. Ele precisa se mostrar, ele precisa estar circulando. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, entendeu? Nos meios empresariais, junto aos seus clientes. Então, a gente sabe que às vezes é muito difícil isso. É muito difícil você... porque cansa, né? Toda hora lidar com atendimento, lidar com o departamento comercial é algo que cansa. Mas ele é o coração, entendeu? Se você não tiver faturamento, sua empresa não vai sobreviver muito tempo, né? Nós somos como especialistas Coração aqui, não ó. bate. Coração não bate. Exatamente. Né? Se não vender, você pode ser o melhor técnico, a melhor entrega. E o network, ele te claro. ajuda nisso, ele te ajuda a evidenciar a sua marca para trazer mais possibilidades de cliente. Não é o objetivo final, mas, consequentemente, as pessoas perguntam, o que você faz? Olha, eu estava na reunião segunda-feira, né? Um conselheiro falou assim, eu vou fazer um experimental lá na sua academia amanhã. Né? Então, assim, nem você não foi lá oferecer aula experimental para ela, ele né? Foi naturalmente todo contente de falar, então naturalmente acontece. E aí, por quê? Porque você está participando, tá, né, conversando com outras pessoas, está mostrando a sua empresa. Então, mas a palavra principal é credibilidade. Faça um bom trabalho, que o resto é consequência. E ali dentro eu sinto isso, que a gente dá muito crédito para as conselheiras e para o trabalho. E eu vejo que a gente tem muita troca gratuita. Sim. Leia, eu vou construir em tal lugar. É troca, é gratuito. Pergunto, Carol, isso, ou como que é isso? Eu não sei investir, Carol. Brinco com a Carol que eu só investi no meu marido. Falei, quando eu conheci... já é um ótimo investimento. Era isso que eu ia investir. Carol concordou. Com certeza. Então, assim, a gente faz trocas, né, de direito, anoro. Meu Deus, muitas coisas. Mas primeiro você dá. Exatamente. Desinteressadamente. Desinteressadamente. E daí, naturalmente, as coisas então, vão eu falo voltando que você, além dessa troca, que, claro, é minha profissão, né? Aquilo que eu sei fazer, o que eu gosto de falar. Então, é isso, só complementando mesmo o que a Karina falou, essa troca a gente faz ali dentro. Isso é muito bom, né, Karina? É um sentimento gostoso de estar podendo trocar e falar do teu trabalho. E aí, consequentemente, um cliente, né? Exatamente. É isso mesmo. E é por isso que a gente quer que você volte, porque também tem a questão de cadência, né, Karina? Se todas as pessoas da diretoria, se todas as vice-presidentes, todas as presidentes não forem mais ao conselho, a gente vai ter aquela quebra que você falou, que é como se fosse, depois de um tempo, começar do zero. Não podemos começar do zero. Você me convenceu, tá? Exato. Eu sou advogada, não é mesmo? Não é à toa. Eu sou boa, né? Eu sou boa nisso. Na Esse argumentação. jeitinho dela, ela Gente, pensem comigo, a gente vai perdendo os talentos, né? Então é importante... A gente coloca numa outra classe ali, mas é importante a gente vai que todas fomentando estejamos. os novos talentos, porque eu acho que a gente é muito importante isso, a gente ir desenvolvendo esses novos talentos. E hoje a gente tem um conselho que tem muita gente boa, muita gente que oxigenou, capaz, né? O processo seletivo deu uma boa oxigenada. Então a gente tem pessoas muito capazes, muito dispostas. Então a gente tem que ir. Só que ao mesmo tempo a gente precisa daquelas que estão já há mais tempo para dar continuidade, para lembrar como que era, como que fazia. Então, assim, é isso. Esperamos você em fevereiro. Gente, então acho que a conversa está ótima, né? Mas acho que temos que encerrar por hoje. Karina, novamente, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de conversar conosco e de fazer parte desses 40 anos. Eu não sei quando o pessoal vai assistir a gente ainda vai ter a nossa festiva, que vai ser no dia 12 de novembro. E vai ser bem linda, a gente vai divulgar depois. Estamos preparando com muito carinho. E que bom que você vai também, no final do ano, celebrar com a gente. Com certeza estarei presente lá com vocês para festejar, comemorar esses 40 anos do Conselho Assim Mulher, que foi uma trajetória, né? Teve toda uma jornada para chegar no conselho que ele é hoje. Eu vou pedir para você, nosso ouvinte, curtir, compartilhar, acionar o sininho para nos acompanhar aqui no podcast. Toda vez que a gente tiver um episódio novo, você vai receber uma notificação, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. A gente conta com você no próximo.